Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 17 e o versículo de número 30. Nós vamos começar uma série de mensagens hoje, e o tema é Tempo de Revolta. E eu quero pegar somente a primeira parte do versículo. Eu queria que você meditasse nisso, nessa primeira parte que o texto está dizendo: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. A primeira parte do versículo é: e desviou-se dele para outro. Quem é que desviou aqui para outro? Davi. Davi, ele está com seu irmão Eliabe. E Eliabe, ele é aquele irmão invejoso. Sabe aquele irmão, irmão de sangue eu estou falando, irmão de sangue invejoso, aquele que não quer ver o crescimento do irmão dele. É a mesma síndrome de Eliabe, é a mesma síndrome dos irmãos de José, lá no Egito. O dia que José levantou e disse que Deus tinha dado um sonho, que ele via o sol e a lua se prostrando perante ele. Então, aquele dia acendeu uma revolta, uma ira no coração dos irmãos de José, e eles tiveram muita inveja de José. O mesmo se dá com Davi. Davi, ele está indo e voltando, só que nesse cenário agora, Eliabe está falando mal dele. Se você ler um versículo antes, Eliabe está meio que, literalmente, uma palavra forte, está esculachando ele. O versículo de número 28, David, olha o que está dizendo o 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descertes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Olha a cobrança do irmão com o outro irmão. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descertes para ver a peleja. E o versículo 30, David, o texto vai dizer: e desviou-se dele para outro. Para outro aqui é para outro lugar, é para outro caminho. E a primeira aplicação que a gente aprende aqui de Davi é: para onde você vai quando a afronta vem diante de você? O que você faz quando a afronta vem na sua casa, quando a afronta vem na sua família? Qual que é o seu posicionamento quando Satanás usa alguém para tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar sua esperança? O que é que você faz? E aí, aqui é interessante, porque você precisa... pode deixar, eu vou nesse aqui agora. Porque você precisa entender que às vezes Satanás, ele não vai vir de capa preta, não vai vir de tridente na mão, não vai vir com chifrão, ele não vai vir com um tridente na mão, como muitos talvez pensam. Satanás está vindo com o tridente na mão, Satanás está vindo, não, Satanás vai usar o modo físico, matéria, para vir até você, para tirar sua paz. E muitas das vezes vai usar quem? Quem está com o coração vazio em Deus. Vai usar quem está com o coração sem paz. Porque pessoas que não têm paz, elas querem promover guerra. Pessoas que não têm alegria, elas querem promover tristeza. A alegria do tristonho, ou melhor, a tristeza de quem vive triste, é ver você alegre. Já reparou? Não aqui, mas senso comum de gente. Provavelmente você vai ver no dia a dia, no trabalho, na rua. Você vai ver que às vezes tem pessoas que eles ficam tristes quando você ganha uma bênção. Eles ficam tristes quando Deus te abençoa. Eles ficam tristes quando você conta um testemunho que Deus está te abençoando. A Bíblia fala que a gente tem que alegrar com os que, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E aí, essa pergunta é uma pergunta para mim primeiro e depois para você. E a pergunta é: como você se posiciona quando
alguém conta uma bênção para você, isso é para você agora, responde não, só pensa. Qual que é a sua reação quando alguém fala assim: Deus me deu uma vitória? Esse é o melhor termômetro que nós temos para saber se o nosso coração está em Deus ou se o nosso coração não está em Deus. Porque se o meu coração está em Deus, eu tenho que me alegrar com a sua alegria, eu tenho que chorar com o seu choro. A sua guerra tem que ser a nossa guerra. A gente está falando de casa, de família, de igreja, e a nossa luta, quando se envolve igreja, casa, família, a luta de um, ou a guerra de um, é a guerra de todos. Lá na sua casa, se você não revoltar para mudar alguma situação, vai continuar a mesma vida, vai continuar a mesma forma, vai continuar o mesmo cenário. Eu contei uma história aqui na nossa oficina de casais, e talvez você já ouviu, mas eu vou repetir para quem não ouviu. A história conta que o rato, a dona de uma fazenda comprou uma ratoeira para pegar um rato, e o rato viu que ela comprou a ratoeira, foi no porco e falou para o porco, tem uma ratoeira para me pegar aqui, me ajuda. O porco falou: não, ratoeira essa briga é sua. O rato foi na galinha, falou: galinha, eu tenho uma ratoeira, me ajuda, essa ratoeira quer me pegar aqui. A galinha falou: a ratoeira é para rato, esse negócio é seu. Foi na vaca, o rato, e falou: ô vaca, me ajuda, porque tem uma ratoeira para me pegar aqui. A vaca falou: eu sou vaca, a ratoeira não me pega, essa coisa é sua, a briga é sua, resolve aí. A mulher pôs a ratoeira, um dia uma cobra passou, a ratoeira estourou, a mulher achou que era o rato, quando pegou na ratoeira era uma cobra, a cobra picou a mulher. A mulher foi parar no hospital. Quando a mulher chegou no hospital, doente, ruim, o médico falou assim: leve ela para casa e você vai ter que fazer uma coisa boa para ela tomar todo dia à noite. E o marido perguntou: o que eu tenho que fazer para ela? O médico falou: você vai ter que fazer uma canja de galinha. Então a galinha da fazenda morreu. Aí a galinha morreu, a mulher foi ficando ruim. E o povo começou a vir visitar a mulher, porque a notícia correu na igreja. O dono da fazenda falou: esse povo está vindo de barriga vazia, eu tenho que fazer comida para eles, eu vou ter que matar o porco para esse povo comer, esse povo não pode voltar de barriga vazia. Morreu a galinha, morreu o porco. Daqui a pouco a mulher ficou tão ruim que a mulher morreu. Aí veio tanta gente no funeral, veio tanta gente para o velório da mulher. Quando o dono viu, o homem viu aquele tanto de gente, falou assim: esse povo não pode ficar aqui desse jeito não, eu tenho que fazer a última coisa pela minha esposa, por esse povo, eu vou ter que matar a vaca. Matou a vaca, ou seja, morreu a galinha, morreu o porco, morreu a vaca e o rato não morreu. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem luta na sua casa, que você está pensando que a luta é do outro. Não, a luta é sua, esse negócio é para você. A luta é de todo mundo. Se você não lutar por todo mundo que está envolvido ali, daqui a pouco começa a perder um por um. Quem acha que não está envolvido, está perdendo e não está sabendo. Por isso que quando a gente fala de revolta, a revolta não pode ser só para você, a revolta tem que ser para toda a casa. Não é falar: Senhor, me abençoa, Senhor, me guarda. É falar: Senhor, guarda a minha casa, Senhor, guarda a minha família. A mulher está passando luta, a luta da sua esposa é a luta do marido, a luta da esposa é a luta do filho, o marido está na luta, o marido está angustiado, o lado emocional do marido está ruim. A luta do marido é a luta da esposa, a luta do marido é a luta dos filhos. Porque se não unir, se não revoltar para a mudança, daqui a pouco começa a fatiar a família, começa a dar problema dentro da família, e aí você vai começar a entrar numa bolha, que vai pensar que é o diabo e não é o diabo, é Deus falando: revolta, mas revolta do jeito certo. A sua vitória é a vitória do pai, a vitória da mãe, a vitória do filho, a vitória da igreja, é a vitória da casa, a vitória do vizinho. A sua vitória é a vitória de todo mundo. Se na sua casa só um levanta o troféu, está errado. Todo mundo tem que levantar o troféu. O pódio na casa não pode ser para um, tem que ser para todo mundo, porque a vitória de um é a vitória de todos. Revolta, mas revolta do jeito certo. Quem está comigo, diga aleluia. Então, mas como que você vai revoltar do jeito certo, se às vezes
pode estar faltando na pessoa a maturidade. Nós já falamos muito sobre isso aqui, maturidade, que não é sobre idade, maturidade é sobre pensamento, é sobre posicionamento. Tem 3 palavras que ela tem a mesma etimologia, mas ela conflita muito o ser humano, que é crítica, critério e crises. Memoriza essas palavras: crítica, critério e crises. CCC, crítica, critério e crises. Se te critica sem ter critério, você entra em crise se você não tem posicionamento. Se te critica sem ter critério, você entra em crise se você não tem posicionamento. Então, às vezes, a revolta que nós temos que ter na vida não é a revolta de estou nervoso, vou sair batendo, brigando, xingando, degladiando com todo mundo. Não. O primeiro estímulo de revolta que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Sabe, gente, não é fácil. É muito mais fácil você olhar para o lado de fora, o ser humano por si mesmo, ele olhar para o lado de fora e ele falar daquilo que ele está, aquilo que ele quer que faça do lado de fora, do que ele olhar para o lado de dentro. Eu vi uma frase no livro, a frase dizia o seguinte: quem está dentro do quadro não consegue enxergar a moldura. Então, geralmente, quem está dentro de um cenário, ele não consegue ver o que está do lado de fora, senão ele não tem empatia. E como que a gente vai perceber isso? E a Bíblia fala para nós sobre isso. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, não é na igreja, é na vida, é a revolta de nós manter um posicionamento de homens e mulheres de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu disse posicionamento de homens e mulheres de Deus, gente. Não é de patrão, não é de funcionário, é de Deus. E como que é um posicionamento de homem e de uma mulher de Deus? Como que é esse posicionamento? Primeiro, guardando os seus pensamentos. Se você não revoltar com você mesmo em ter uma mudança de guardar os seus pensamentos, as ações do lado de fora vai ser maligna, destrutível. Pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações, ações geram resultados, resultados pode ser bom ou ruim, pode te levar para o céu ou te levar para o inferno. Então, primeira coisa é você guardar a sua mente, é você trazer à sua memória o que traz esperança. Eu gosto de um texto de Jeremias. Jeremias começa o ministério dele chorando. Se você vê a história do profeta Jeremias, ele começa chorando: eu não quero esse ministério, não, eu não quero, reclamando. Deus pega Jeremias e vai moendo o vaso, vai quebrando o vaso. Deus vai transformando Jeremias. No final do ministério, Jeremias vai dizer assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá tristeza. É isso? Ele vai dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz angústia. É isso? Não. Ele vai dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que é esperança? A esperança que Jeremias está falando aqui, ela não está inclusa no verbo esperançar, de futuro, que eu vou ver o que vai dar. Não, ele está dizendo: eu estou falando de presente, eu estou vivendo o presente, mas eu sei que a minha confiança ela está no Senhor. Ele está dizendo: eu sei que tem luta, eu sei que tem problemas, mas eu vou trazer à minha memória aquilo que me faz bem, aquilo que me deixa bem durante o dia. Você tem que vigiar a sua mente. Se você não vigiar a sua mente, você já levanta segunda-feira pensando nas dívidas, pensando nas contas, pensando nos problemas, querendo brigar com um, querendo brigar com o outro. Já acorda querendo soltar bomba atômica entre os amigos. Se você não vigiar, o conflito maior da revolta que tem que ter, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Você sabia que mais de 90% dos problemas que nós passamos está no campo da mente? A ruminação, a pessoa fica ruminando, pensando, lutando com ela, brigando com ela, achando: alguém está fazendo isso comigo. Não, alguém está falando. Não, alguém está movimentando. Essa movimentação foi me alcançar. Não, você tem que revoltar e guardar a sua mente. Se você guardar a sua mente, você vive mais, você vive melhor, você vai dar espaço para o Espírito Santo e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ninguém pode fazer mal com você, a não ser que você deixa. Grava uma coisa: você não pode controlar a forma como as pessoas te tratam. Você pode? Não. Você pode controlar como as pessoas te tratam? Não.
Mas o que você pode controlar? Como isso te afeta. Então, a gente ora muito para Deus abrir porta. A gente ora muito para Deus nos abençoar. Mas nós não oramos no sentido de Deus nos dar estratégia para a gente ter um amadurecimento, para enfrentar os desafios do dia a dia. E o maior desafio, gente, é do lado de dentro, não é do lado de fora. Um dos maiores desafios que nós vamos ter é qualificar a nossa mente para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, aquilo que é bondoso, aquilo que vem do alto, aquilo que vem dos céus. Então, o melhor cenário é qualificar a sua mente. Eu quero te perguntar, como que está a sua mente hoje? Como que foi sua mente essa semana? Como que foi essa semana que passou? Você queria matar quantos? Uns 3, uns 4? Você queria resolver os conflitos que jeito? Na bala, porrada, no grito, na bomba? Não, pastor, essa semana foi top, foi bem. Tá, então prepara a sua mente para essa semana agora que vai entrar. Lutas vai vir, problemas virão, situações vai acontecer. Mas lembra de uma coisa, prepara a sua mente. Prepara a sua mente. Dentro da área da política, da burocracia, do campo da política, o campo jurídico, o campo de política, ou seja, a atmosfera dentro do conceito moral e social. Eles pegam uma pessoa e eles colocam ela dentro de um buraco, sem luz, dependendo o lugar que eles colocam, chamam até de solitária. É uma prisão, 2x3, talvez, não mais do que isso. Às vezes eles tiram a luz do dia, só escuro. E eles não querem que a pessoa... O que eles querem ali? Eles querem entrar na mente da pessoa. Coloca ali para quê? Para entrar na mente. Porque se entrar na mente, eles tomam conta da pessoa. Psicólogo, ele fica 1 hora, nada contra a psicologia, até porque eu tenho um em casa, senão dá briga. Mas o psicólogo, às vezes, ele fica 1 hora ouvindo, e ele não pode dar direção, mas ele pode conflitar a pessoa para ela tomar a decisão. A decisão já está na pessoa, não está no psicólogo. Está na mente. Nós oramos para Deus e ajoelhamos: Senhor, guarda minha casa, guarda minha família. Senhor, faz um milagre acontecer. Aí a gente levanta da cadeira mais preocupado do que quando ajoelhou. A mente não está preparada. Satanás, ele falou assim para Deus: eu vou tocar em Jó. Deus falou: pode tocar nele. Satanás tocou em Jó, tirou os filhos. A mente de Jó estava boa. Tirou os jumentos e camelos e bois. A mente de Jó estava boa. Satanás foi tocando em tudo em Jó, na família, e a mente de Jó estava no céu ainda. Satanás está pensando assim: será que Jó não vai desistir não? Será que ele não vai chutar o balde, não vai desanimar? Eu preciso que ele desanime, porque quando a mente é fraca, a boca confessa. E aí Jó levanta a mão, eu imagino o diabo pensando: agora ele vai colocar para fora aquilo que a mente dele já está perturbada pelas perdas que ele está tendo. Jó levanta a mão para o céu e vai dizer: mesmo que ele ainda me mate, todavia eu esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? Jó está dando a resposta que o diabo não espera. Às vezes a gente tem que dar a resposta que o inimigo não espera, que Satanás não espera, que o invejoso não espera. Está torcendo para dar errado, você vem e faz tudo o contrário, fala: ué, mas era para dar errado, está dando certo. Fala: porque você está confundindo o inimigo. Como que você confunde o inimigo? Mente qualificada. Na hora da crise, começa a adorar o nome do Senhor Jesus. Na hora da dificuldade, dobra os seus joelhos e vai dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos os meus problemas, a minha causa, a minha família, essa situação eu coloco nas tuas mãos, Senhor. O diabo ele não desiste, aí ele continua, aí vai e toca na saúde de Jó. Porque quando toca na saúde e filhos é o último estágio, gente, para cortar o elo da vida. Quando toca no seu filho, deixa Deus o livre guarde, deixa alguém tocar no filho. Meu irmão, tem mãe que vira uma onça, tem pai que vira um matador na hora. Deixa tocar no filho para você ver. O pai entra na frente, a mãe entra na frente e toca na saúde.
Se o médico chega e fala assim, ó, tu tem 10 dias de vida, faz o que você aproveita nesses 10 dias, que no 11º você vai morrer. Meu irmão, o elo da vida vai ser quebrado. Se a mente não estiver bem, a pessoa já morre na notícia. Por que muitas pessoas, quando está com câncer, e fala para a pessoa que o câncer está nela, que o corpo está com câncer, parece que era melhor não ter falado, porque foi falado o câncer, a pessoa se entregou e a morte parece que é antecipada. A mente. Jó, aí Satanás coloca a enfermidade em Jó, e agora Jó vem e está pensando, ele vai perder, ele vai ter que falar alguma coisa, porque a boca vai falar do que a mente está pensando, a boca vai falar do que o coração está cheio, a boca vai trazer para fora o que tá gerando aqui, o que está nascendo aqui, o que vai sair daqui. Satanás está pensando, vai Jó, desiste, no meio da crise. Jó levanta a mão para os céus e ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me defender ou em meu favor. Satanás está dizendo, esse cara não desiste. Não é que ele não desiste, é porque a mente dele no meio da crise, não está na crise, está fora da crise. Ele está na luta, mas ele não é da luta. Ele está na prova, mas ele não é da prova. Ele está enfermo, mas a enfermidade não é dele. Ele está passando por uma situação, mas é só temporário, não é permanente. Eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a tristeza, eu não sei qual é a decepção, mas eu quero profetizar na sua vida. Se você não revoltar a tua mente para a mudança, tu vai continuar do mesmo jeito. Mas se você revoltar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar um antídoto, Deus vai trazer resposta no meio da crise. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. Então, prepara a sua mente. Revolta. A primeira revolta é preparar a mente. Para quê? Para tudo. Para tudo. O soldado americano, quando vai para a guerra, ele tem uma missão. E a missão dele é, meu irmão, ou é vencer ou é matar. Só essa. A bandeira americana na farda dos Estados Unidos, ela é invertida. Já percebeu? Ela é invertida. Por que a bandeira americana na farda dos soldados americanos é invertido? As estrelas são para frente, não são para trás. Porque a ideia de combate do maior exército do mundo, os Estados Unidos, é dizer o seguinte: meu irmão, colocou a farda, colocou a bandeira, é daqui para a vitória. Se voltar, já era. É vencer ou vencer. Meu irmão, isso é uma pregação. Para o crente tem que ser do mesmo jeito. Deus te trouxe para essa nação, Deus te trouxe para essa terra, Deus te trouxe no meio dessa igreja abençoada, no meio de um povo ungido que vai morar no céu. Você não pode deixar a sua mente de vez em quando querer ficar dentro das trincheiras. Você tem que revoltar e dizer: eu sei, Deus está comigo, o meu Redentor vive, vai me defender sim. É luta, mas é temporário. A porta está fechada, vai abrir. Eu estou doente, o dono da cura vai trazer a cura. Mas tem gente falando mal de mim. Parabéns, isso faz parte do processo da vida. Continua andando, adorando, prepara a mente, sem ataques, mas adorando e glorificando o nome de Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. Então, quando você sabe que a sua mente está qualificada? Quando você entende o processo e não ataca pelo processo. Uma vez eu fiz uma consulta com um psicólogo. Eu achei que eu estava ficando bem maluco, mas não é bom de vez em quando. Limpando a lixeira da alma. E ele falou uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ele falou: tem guerras com pessoas à sua volta que você não pode descer o nível para guerrear. Se você descer o nível para guerrear, você perde a batalha. Por quê? Ele falou assim: porque sempre tem pessoas que os níveis delas são mais baixos. E se você descer para guerrear lá embaixo, você perde, que lá não é seu campo de ação. Ah, mas está falando mal de mim. Mas o nível dela é onde? Está embaixo. Então deixa ela falar lá embaixo. Mas está me culpando de algo que eu não fiz. Qual que é o nível que ela está? Embaixo. Deixa ela embaixo. Não, eu vou lá me defender, eu vou lá me brigar com ela. Vai perder. Lá não é seu campo de ação. Não, eu vou lá porque eu não aceito falar de mim. Quando você descer, você perde.
Por quê? Porque lá é o território que ela domina. Então, às vezes, nós temos que preparar nossa mente para quê? Para você entender, grave essa palavra, anota essa palavra, coloca na tábua do seu coração essa palavra. Quem não tem propósito vive de comentário. Quem não tem propósito vive de comentário. E qual que é o propósito da sua vida? Amar a família, servir a Deus, fazer o bem, trabalhar, pagar conta, ter uma qualidade de vida, focar alguma coisa do futuro. Isso faz parte do seu propósito. Quando você não tem um propósito qualificado, definido na vida, você vive de opinião alheia. E aí que entra as crises. Porque se alguém fala assim, credo, esse vestido seu ficou feio em você, vai embora para casa, põe fogo no vestido por causa do comentário. Nossa, esse sapato, um irmão falou para mim que não combina eu ficar de terno e tênis. Eu falei, irmão, se eu quiser daqui um dia eu venho até de Havaiana para cá, eu sou resolvido, cara. Pastor, a gente não pode ficar andando pela opinião de terceiros. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar em Deus e em você. Quem é você em Deus? Você é uma pessoa que ouve Deus ou você é uma pessoa que ouve gente? Então, pessoas desocupadas espiritualmente, elas são especialistas em observar, criticar e comentar a vida alheia. Aí entra a sua mente, a sua revolta. Está falando? Deixa eu falar. Está andando? Continua andando. O que você não pode é parar. O que você não pode é parar para debater. O que você não pode é parar para gritar. É para brigar. Não desça os níveis. Prepara a sua mente. Continua andando. Deus vai colocando gente. Deus vai abrindo porta. Deus vai fechando porta. Deus vai fazendo coisa grande na sua vida. O vazio espiritual. Olha, eu não estou falando que é você que não. Essa palavra é uma palavra de vacina para a nossa igreja. Mas se você está aí do lado de fora e a pessoa está te criticando, falando mal de você, correndo atrás de você, ciúme de você, inveja de você, meu irmão, o vazio espiritual delas transforma a língua delas numa metralhadora contra a sua vida. Então, por isso que você não pode ficar parando, pensando, olha o que está escrito em 1 Timóteo, não precisa nem colocar, pode colocar, David, se você conseguir, 1 Timóteo 5,13. Quem não tem propósito vive de comentário. Olha o que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. A Bíblia vai dizer: além disso, aprendem a andar de casa em casa, e não somente ociosas, mas também tagarelas e intrigantes. Essa é a minha versão, e intrigantes. 5,13. Além disso, aprendam também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosas, mas também, a mesma versão, tagarelas. A Bíblia tem a palavra tagarela? Está aí, ó. E curiosas, falando o que não convém. Está na Bíblia, gente. Então, cuidado para você não ficar dando relatório para gente errada. Já falamos aqui. O que é relatório? É ficar detalhando sua vida para quem não tem que detalhar. É ficar dando sobre valores para quem não tem que dar valores. É ficar falando da intimidade sua, da família, do casal, do dia a dia, para quem não... Cuidado, se você começa a falar de números, você é obrigado a prestar resultado de relatório para eles depois. Eu fiz alguns pontos aqui, vai dar tempo. Eu estou no primeiro. Segundo, a maledicência é um vício emocional. O que é maledicência? Essas pessoas que querem o seu mal, que querem falar mal contra você, se você não tiver a mente qualificada, não revoltar para preparar sua mente, toda vez que elas falam mal de você, é liberado dentro do nosso organismo, do organismo dela, do ser humano, dentro do organismo do ser humano, é liberado uma substância chamada dopamina. E a dopamina dá uma sensação de alegria, uma sensação de euforia, uma sensação, é o mesmo hormônio que é liberado quando você está com fome e come, que mata, dá o prazer para a pessoa. É o mesmo hormônio que é liberado quando você está num PlayStation, dirigindo um carro novo, que traz sensação de alegria. Então, mas na verdade, para essas pessoas, falar mal de você se tornou uma válvula de frustração interna. Então, ela começa a perguntar: quanto tempo você está na América? 3 meses. Nossa, já tem estudo. Não, 5 anos. Nossa, já tem estudo. Eu tenho 30, 40, 50. Não são todas não, a gente sabe disso. Mas grande parte querem saber por que
que Deus está fazendo na sua vida. Gente, temos que entender uma coisa: quando Deus resolve abençoar alguém, não é tempo de cidade, não é tempo de terra, não é tempo. A multiforme de Deus, ela é infinita. Pode chegar alguém aqui amanhã, pisar aqui amanhã, e Deus honrar ele muito mais do que nós que estamos aqui há tempo. Como Deus pode honrar você amanhã, como pode não honrar outros nos próximos meses. Você vai ficar bravo com quem? Com Deus? Não tem jeito. É aqui que a gente prova onde está o nosso coração. Porque se você começa a fazer juízo de valores com alguém, mediante o que Deus está fazendo na vida dele, você prova que o seu coração não está transformado em Deus. Terceiro, cuidado com as pessoas que vai vir até você. Tiago, David, Tiago capítulo 3, versículo 16. Se puder colocar na tela, por favor. Tiago 3,16. Olha o que a Bíblia diz: porque aonde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Resumindo, o que Tiago está falando para nós é: cuidado, porque às vezes a inveja contra a sua vida, ela vem disfarçada de sinceridade ou de preocupação. Aí te abraça, não estou falando, eu estou falando de vida, gente. Isso aqui não é para igreja, é para a vida. A pessoa te abraça lá na faculdade, lá no trabalho, comprou um carro novo. Meu irmão, quanto que é a parcela desse carro? 900. Rapaz, 900. Ele está preocupado com a parcela. Você compra a casa, quanto que é o mortgage dessa casa aqui? É mesmo, 2.000, 4.000. Ele está preocupado com a ação do resultado, não com a bênção que Deus te deu. E como que você vai identificar essas pessoas? Quando ela fala assim: meu irmão, graças a Deus, que Deus te dê mais 2, que Deus te dê mais 3, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. A gente tem que quebrar a cultura nos Estados Unidos, e principalmente entre os brasileiros, de ficar guardando testemunho. A gente tem que contar, mas se você conta testemunho, tem gente que não se alegra. Eu nunca vi isso, gente. A gente tem que se alegrar com o testemunho dos outros, com a alegria dos outros. Eu posso liberar uma palavra na sua vida? Deus vai te dar muitos testemunhos nessa nação, e você vai contar: foi Deus que me deu, não foi igreja, não foi pastor, não foi presidente, foi Deus que me deu, para o nome dele ser glorificado. Quem está comigo, diga aleluia. Então, qual que é o seu posicionamento de revolta? Qual que é o seu posicionamento de revolta? Próximo, palavras venenosas que te afasta, esse aqui é forte, que te afasta da presença de Deus. David, Salmo 120, Salmo 101, a parte 5, verso 5. O 101, isso, 101, 5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, olha Deus falando: eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. É Deus falando para o salmista. Então, o que a gente tem que tomar cuidado como igreja do Senhor? Para que o nosso coração não seja altivo, e muito menos, a gente não seja altivo e o coração não seja soberbo. Por quê? Porque aí a luta não é contra o irmão. Quem vai guerrear com nós, aí é Deus. Aí o peso é maior. E quando é que a soberba ela entra no coração do homem? Quando ele acha que ele é melhor de tudo e melhor que todos. A altivez: não preciso de ninguém. Não, é a síndrome luciferiana. Eu me promovo, eu me sustento, eu me resolvo, eu faço o que eu quero. A gente precisa tomar cuidado, porque Deus, ele trabalha ensinando todos nós. Jesus veio ao mundo para ensinar a gente como gente tem que ser. E uma das coisas que Jesus ensinou para nós é: precisamos um dos outros. Ele começa o ministério 2 em 2, depois de 70, olha o tanto de gente, depois com 12. A trindade vem de 3, é um com o outro, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o evangelho em si próprio já está mostrando: você
você precisa de alguém. A gente não precisa da ajuda um do outro. A gente não é ilha para viver isolado. Na obra de Deus, o grupo de irmã precisa da ajuda dos varões, dos homens. Os homens precisam da ajuda dos jovens, os jovens da ajuda do Kids. O Kids é um ajudando o outro. Se a gente não vigiar, daqui a pouco podemos correr o risco de termos o famoso fogo inimigo dentro da igreja. Não aqui, graças a Deus, mas o fogo inimigo dentro da igreja é causado pelo inimigo, por debilidade nossa, por fragilidade espiritual. Então como que eu vou fazer isso? Colocando o seu coração em Deus, não sendo altivo, não sendo soberbo, e falando: Senhor, o meu coração é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque dizimou mais? Não. Porque ele deu mais oferta? Não. Davi não ganhou uma alma para Jesus. Davi não fez um milagre e era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi errava, ele reconhecia o erro dele. Davi pecava, ele reconhecia o erro dele. Davi, ele fez tanta coisa errada, mas ele reconhecia o erro dele. Então, a revolta que você tem que ter, que a gente aprende com o salmista, no Salmo 101:5. Cuidado com quem vive criticando demais. Porque quem critica você demais não está construindo nada para o reino, não vai te ajudar no teu casamento, na tua família, na tua vida. Tem gente aqui dando conselho, aqui que eu falo nos Estados Unidos, dando conselho para mulher casada separar. Estou passando turbulência no casamento. Não separa, tem homem demais aqui. Homem casado mandando separar porque tem mulher demais aqui. Não, a mulher quando chega aqui, pastor, ela fica independente. O homem tem que arrumar uma mulher que ama ela. Meu irmão, luta pela sua família. Vai até enquanto você puder, com a força que você tiver. Se você ficar olhando e ouvindo quem não sabe nada da presença de Deus, daqui a pouco tudo estraga, tudo arrebenta nas suas mãos, e não vai ser o diabo, foi negligência, foi falta de revolta, falta de posicionamento. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã, nessa primeira palavra: revolta contra esse mundo, revolta contra os fuxiqueiros, revolta contra os invejosos, revolta contra os caluniadores. Olha para cima, olha para frente, vamos andando, adorando. Daqui a pouco Deus começa a manifestar na terra para o nome dele ser glorificado. Você pode exaltar o nome de Jesus. Então a revolta que você tem que ter é de ir atrás, de correr atrás, de fazer a coisa acontecer. Tem na Bíblia? Tem. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, não foi Jesus que foi até ela, foi ela que foi até Jesus. Zaqueu, Lucas 19, foi Jesus que foi até ele? Não, foi ele que foi até Jesus. Bartimeu, Marcos capítulo 10, foi ele que foi até Jesus ou Jesus que foi até ele? Ele que foi até Jesus. Então milagre e posicionamento, quem começa somos nós. A mulher correu, a mulher tocou na orla, Zaqueu subiu numa árvore, Bartimeu gritou por misericórdia. Deus gosta de pessoas revoltadas. Mas a revolta de mudança, não é a revolta de contenda, não é a revolta de briga, não é a revolta de separação, não é a revolta que vai estragar. Não. Se você para crescer tem que diminuir alguém, você não está crescendo, você está inchando. Se você para chegar em algum lugar precisa pisar em alguém, não. Deus não tem isso para nós. Deus tem caminhos abertos, portas abertas, com pessoas ao nosso lado. Muita gente pode até aparecer na sua vida, na sua frente, fazendo propostas. Se você não revoltar contra isso, você se perde no meio do caminho. Então a pergunta você está alimentando de quê? De crítica, de inveja ou de fé? De que você está alimentando? Crítica, inveja ou fé? Quem alimenta de fé, ele é diferente. Quem alimenta de fé, ele anda de peito erguido, cabeça erguida, peito estufado. Não é por orgulho, mas é por certeza de propósito. Sabe, quem anda por fé, ele sabe de onde sai e para onde ele está indo, porque ele sabe o que faz mal para ele, o que não vem de Deus, o que vem para trazer dificuldade, transtorno para ele. Gente, quantas pessoas à nossa volta, nos Estados Unidos, no Brasil, amigo seu talvez, que você conhece, era para estar muito melhor. Por que não estão melhor? Porque às vezes estão parados pelos próprios problemas, não revoltou. O coração está altivo, está soberbo. Se Deus prosperar ele se perde. Se Deus responder a ela do jeito que ela está pedindo, ela se perde. Ela se perde. Então, a gente tem que analisar o todo.
Como que você analisa o todo? Perguntas e respostas. Toda pergunta que você fizer para Deus, Deus não vai responder na hora. Deus não vai responder. E nem você é obrigado a responder. Toda pergunta. Você não é obrigado a responder. Tem hora que a gente tem que orar e calar. Para ouvir Deus. O que Deus quer falar comigo? Sabe uma coisa que fala muito da nossa vitória? O nosso devocional. O que é o nosso devocional? O tempo que a gente tira para Deus. O tempo de leitura, o tempo da palavra. Essa semana eu fiquei muito feliz. Eu não sei quem foi, mas eu tinha acabado de chegar lá em casa, subi, a minha esposa ficou embaixo. Daqui a pouco chegam umas mulheres da nossa igreja. Não vou citar nome porque eu não sei quem estava lá, mas chegou umas mulheres da nossa igreja e começou a orar lá embaixo. E está orando lá embaixo, eu lá em cima escutando lá, cansado lá tomando banho, mas eu estou escutando. Daqui a pouco eu estou escutando rajada de língua estranha, glória a Deus, aleluia. Eu rodei lá em cima, meu irmão. Jesus, não sei quem é, mas eu estou na mesma frequência. Meu Pai, oh glória a Deus. Pronto, é isso, sabe? É de vez em quando você falar para o irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar na sua casa. Eu quero orar na sua família. Eu quero abençoar a sua casa. Sabe? Gente, você não sabe, tem coisa nos Estados Unidos que não é dinheiro, gente. A terra, ela briga para você correr atrás de dólar. Tem coisa aqui que é um abraço, é química, é mesa, é olho no olho. Tem coisa aqui que não é trabalho, é você parar e falar, vou orar por você. Posso orar por você? Posso. É isso que a pessoa está querendo. Tem coisa que não é o que a terra está produzindo, é o que o céu está deixando para nós. Tem coisa que não é o que vai vir de baixo, é o que está vindo de cima. Como é gostoso alguém falar para a gente assim, vou orar por você. Gente do céu, é tão gostoso você ouvir isso. É tão bom quando você ora por alguém, você vê Deus fazendo alguma coisa na vida dele, na vida dela. Só que o ativismo moderno às vezes tira a gente disso. Tira a gente disso. Nós temos o grupo dos homens aqui na igreja, né? E os homens estão precisando de movimentar o grupo, hein? Todo dia, meia-noite, nós estamos orando. Vamos orar. Tem uns que respondem no privado. Eu sei que é cansativo para todo mundo, mas vou dizer uma coisa para nós. Se você tirar 2 dias da semana para orar de meia-noite a meia-noite e meio, você não morre. Não te deixa nem para baixo, nem pior. Você vai crescer a cada semana. Você vai crescer a cada semana. Você vai crescer a cada semana. Pastor, eu não consigo, eu estou com sono. Se Deus livre e guarde, eu vou para dentro do hospital e o médico fala assim, ó, meia-noite tem que tomar 2 doses de remédio. Se você dormir, você morre. Quero ver se dorme. Por que para orar a gente não pode ter prioridade? Nós precisamos ter prioridade, revoltar. E revolta vem na oração, vem no posicionamento. É dizer, Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. É bater na porta. A porta, abre porta, abre porta. Tem porta que só vai abrir que jeito? No jejum e na oração. Jesus disse assim, ó, tem casta de demônio que só sai através do jejum e da oração. Então, se você começa o dia ouvindo o hino, não põe na Record não, nem na Band, por favor. Nada de TV brasileira, porque já começa o dia falando assalto no ônibus na linha 459, tiroteio na linha amarela, pá, ontem 3 morreu. Já começa o dia falando, tá doido aí, misericórdia. Só sangue, bomba. O que dá notícia no Brasil, esse jornal que trabalha dentro do emocionalismo, é isso. Você nunca vai ver eles falando, vamos fazer uma matéria com a família feliz, casou, 50 anos de casado, palma para eles. Eu nunca vi uma matéria dessa. Porque o que dá ibope é a desgraça. O que dá ibope é coisa ruim. O que chama a atenção da pessoa, que dá senso de justiça na pessoa, é aquilo que é você trocar de lugar com ela. Por que a injustiça fala tanto com a gente? Porque dá senso de empatia. Se você vê um vídeo, um homem batendo uma criança, no automático você fala assim, não tinha um homem lá para bater nele. Se eu tivesse lá, eu truncava esse homem aí. Sabe o que é isso? Senso de justiça, de empatia. Então, eles já sabem como te pegar, já sabem como nos pegar. Se você troca, se você começa o dia falando, eu vou colocar um hino, coloca um hino baixinho, começa a ler provérbios, começa a ler salmos, começa orando o dia, orando dizendo, Senhor, guarda minha esposa, guarda minha família, Senhor, vai na frente, coloca os teus anjos, anjos segurança, anjos com patentes, para quando eu passar na rua, o povo veio eu com um soldado do lado, quando eu entrar no mercado, o povo veio eu com um soldado, e vai ser anjo do Senhor.
É oração maluca. Começa a fazer umas orações malucas, irmão. Tem que sair do modo normal. Ativa o modo loucura de Jeová. Vai para cima. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. A tua palavra é poderosa. A oração, o Senhor está me ouvindo. Vem comigo, Jesus, que eu já estou indo. Vamos embora, papai. E é desse jeito, vamos embora. E vamos embora, sabe? Vamos para cima. Em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Ontem eu estava no shopping, uma mulher entregando um cartãozinho lá na porta do shopping, lá em Miami. Eu saindo, ela olhou para mim, aí entregando cartão de adivinhar o futuro. E eu trago o seu amor de volta. Alguma coisa que eu estava lendo no cartão de amor de volta. Eu falei, mas essa mulher está achando que eu estou com cara de mal amado? Ou eu estou sem... Aí eu peguei o cartão, chamei ela assim, meio que no portunhol, em bromeixo. Aí eu falei, I don't understand, eu não acredito. I don't believe, eu não acredito. E aí ela espantou e começou a perguntar espanhol, porque não acreditava. Aí eu falei assim, eu não acredito não, como que é? Aí fui dando corda para ela, a mulher começou a gaguejar, não sabia. Meu irmão, até os filhos das trevas não sabem nem explicar o que eles fazem, sabe? Nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra do céu, nós temos a palavra que salva, que cura, que liberta, já está em você. Por isso que você tem que revoltar na sua casa. Tem autoridade pastoral? Tem, nós vamos usar, estamos abençoando a sua vida, orando para a sua vida, mas sai daqui igual um leão com fome, um leão. Por que o leão não fica rugindo todo o tempo? O maior posicionamento do reino animal é do leão, não é do hipopótamo, não é da girafa. Você não vai ver leão brigando, correndo. O leão, ele está parado aqui, está passando 200 animais na frente dele. Ele está mirando em um. Está passando 200, ele está mirando em um. Quando passa aquele que está mirando, ele vai nele e pega ele. Você não vai ver o leão correndo aqui, corre dali. Por que ele é o rei da selva? Sabe por que ele é o rei da selva? Não é o mais forte, não é o maior, não grita mais, não dá o rugido maior. Não é o do leão. Por que ele é o rei da selva? Porque ele é o rei das atitudes. Quando ele chega e se posiciona, alguém fala, chegou o rei. O tamanho da juba dele, é ele mesmo, é ele. Ele chega, ele impõe. Isso aqui não é sobre orgulho, isso aqui é sobre posicionamento. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós é: quem é você no ambiente que você chega? Como as pessoas estão te vendo? Como um cristão, como um mundano, como um metade, meio Laodiceia, meio nem morno, nem frio? Como que as pessoas estão nos vendo como a gente, quando a gente chega no ambiente? Sabe? Como as pessoas estão olhando para nós e estão perguntando: será que ele é crente? Será que ela é crente? Não, ela não pode ser crente. Esse dia que ela estava aqui falando um monte de coisa aqui, dançando aqui na boquinha da garrafa, não sei o que, do El Chan. Não é crente não, mano. Como é que esse negócio é crente? As nossas músicas nos denunciam, a nossa roupa nos denuncia, o nosso andar nos denuncia, o nosso ambiente que a gente frequenta nos denuncia. Pastor, mas meu irmão, foi Jesus que disse: se você quer ganhar, você tem que perder. Evangelho é regra de ganho, mas tem regra de perda também. Ninguém pode chegar a Cristo do jeito que Ele é. Uma das regras a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como estais, mas não permaneça como veio. Porque um dos frutos da prova, da experiência que você tem com Deus, não é vir na igreja, mas é depois da porta para fora. Sabe, tem um slogan muito bonito que a gente está vendo nas igrejas, e é um slogan bonito demais, mas esse slogan está faltando um pedaço nele. O slogan é o seguinte: venha viver uma experiência na nossa igreja. Não é viver experiência na igreja não, irmão. Você tem que ter uma experiência com Jesus. Se você tiver experiência com Jesus, sua vida muda, sua casa muda, tudo muda, sua família muda, e o nome do Senhor será glorificado. Você pode dizer glória a Deus? Eu finalizo aqui. E a pergunta que eu deixo para você é: o que tem que mudar na sua vida essa semana? O que precisa mudar na sua vida essa semana? Pensa aí, não fala não. O que tem que mudar? Falar mal de pessoas, corta. Comprar e pagar, corta. Falar e cumprir, corta. Vai cortando, vai eliminando as coisas. Ser mais esposo com a esposa, ser mais esposa com o marido, ter mais tempo para a família, investir 15 minutos do tempo em devocional. Quando for dormir, tira 10 minutos.
Não aguenta ficar de joelho porque está cansado, está deitado, deitado mesmo, não tem nada não. Pega na mão do marido e da mulher, dá uma balançada, vamos orar, amor. Mas estamos deitados, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, deitado como estamos, recebe a nossa oração. Pronto, meu irmão, vai orando. O que não pode é você passar em branco, sem falar com Deus, sem agradecer a Deus. E eu desafio, você, nós, eu desafio todos nós. Quando você começar a mudar alguns hábitos da sua vida por revolta, as coisas vão mudar gradativamente na ambiência que você está inserida. Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Existe uma coisa chamada perturbação espiritual. O que é perturbação espiritual? Também conhecido como seta maligna. Você está orando, o marido está orando, aí o diabo quer atacar você, não consegue, vai na criança. Porque ataca a criança, aí gera briga no casal. Aí o casal não tem discernimento. Aí começa a brigar por causa de uma situação com a criança. A mamadeira, era para você que está dando mamadeira. O leite está frio, eu já te falei, sua burra. Aí começa. Aí o diabo fala, é isso que eu queria. Não teve discernimento. Acorda tarde, ao invés de resolver o problema, eu não vou começar a brigar um com o outro. Falta de discernimento. Você vai orar essa semana, e na outra semana vamos dar continuidade na palavra. Mas de hoje até domingo você vai pedir para Deus discernimento de espíritos. Grave essa palavra. Você vai pedir para Deus discernimento de espíritos. O que é discernimento de espírito? O Espírito de Deus que está no Peterson vai testificar com o Espírito de Deus que está em mim. Se você chega no ambiente e o Espírito não testifica, tem alguma coisa errada. Você vai comprar um carro, não está batendo, o negócio não está fluindo, você está percebendo que é espiritual. Está comprando uma casa, não está fluindo, parecendo que não é espiritual. Você está conversando com a pessoa, não está fluindo, parecendo que é espiritual. Cai fora, cai fora. Seta maligna. Sabe aquela seta maligna que o diabo fala assim, está indo muito na igreja. Ela está indo muito na igreja, eu tenho que colocar uma seta no coração dela. Aí do nada, te dá uma tristeza profunda. Estava rindo no domingo, comendo churrasco, tomando Yakult, comendo bolacha Mabel, rindo para todo mundo. Na segunda-feira, uma tristeza. De quê? Não sei. Seta maligna. Aí já fica triste com o marido, não quer ver a mulher, não quer ver os filhos, dando patada em todo mundo. A seta maligna tira a sua estabilidade, altera tudo. Discernimento. Porque quando você tem discernimento, você começa a orar. Fala, isso aqui não vem de Deus, eu não era assim, eu não estava assim, então isso não vem de Deus. Aí você faz o quê? Eu vou orar. E na oração você vai falar assim, Senhor, tira do meu coração toda raiz de amargura, todo peso, toda seta, toda situação. Gente, às vezes uma palavra entra como seta no seu coração. Você está numa mesa, aí você fala assim, eu ganhei uma taça de cristal do irmão José, mas o irmão José pediu que não era para falar para ninguém aqui não, viu? Mas eu ganhei dele. Aí você levanta da mesa, vem a tristeza, fala, nossa, falei o que não deveria na mesa errada. E agora? O que eu faço? E agora o que eu faço? Fica a semana inteira preocupada, triste, preocupado, triste, porque falou uma palavra, ou falada, ou escutada, ou ouvida. Às vezes você está numa mesa, num ambiente, e aí, se a pessoa tem problema de autoestima, é pior ainda. Porque se a autoestima baixa, a pessoa ela tem que ter aceitação. E a tal da aceitação é um perigo. Porque a tal da aceitação você precisa de aplauso, você precisa do microfone, você precisa de estar no meio. As pessoas têm que falar seu nome. Se tem um aniversário, você tem 5 e você não está lá, você já pensa, por que eu não estou no aniversário? Não me convidou por quê? O que está acontecendo comigo? A falta de aceitação te culpa sem você ter feito nada. Então, geralmente quem tem problema de autoestima baixa, não se resolveu ainda, isso aqui é pior ainda, porque qualquer palavra que escuta de alguém de fora, entra como seta no coração. Aí eu passei no corredor, pastor, e ouvi falando que gosta de comer churrasco bem passado. É porque sabe que eu gosto de mal passado. É que era para mim, pastor. Era para mim, pastor. Cria uma coisa na cabeça. Seta maligna. Quem sabe essa manhã o Espírito Santo está falando para você, guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde a tua alma. Você vai ouvir palavras que você não vai gostar, entra, deixa embora, não desce para o coração não. Vai ter ambiente que você vai estar, entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. A
pastor, eu estou num ambiente que não me cabe. Sai de lá então, para de insistir se o tamanho não é seu. Agora, se você está numa situação que está te machucando, está te maltratando emocionalmente, no trabalho, no dia a dia, meu irmão, para de colocar Deus nisso. Você precisa se posicionar. Revolta, Deus já está falando com você. Já não é questão de oração, é questão de posicionamento. Não reclame daquilo que você tolera. Quanto mais você tolera, pior fica. Pior, mais para baixo você fica. Aceita ou cai fora. Ou pede, Jesus, muda o ambiente. Ou me muda, porque às vezes o problema sou eu. Às vezes o problema é eu, às vezes o problema é você, às vezes o problema somos nós. Eu não sei você, mas tem dia que eu tô chato, irmão. Eu não sei, talvez você não tenha esse negócio, mas tem dia que eu tô azedo. E eu falo para minha mulher, eu falo, ó, hoje eu tô naqueles dias. O irmão Gledson me ligou esses dias, e aí, pastor Maia, como é que o senhor está? Eu falei, pastor Gledson, eu estou desde 6:30 da manhã resolvendo pepino. Aí eu fui falando para ele, eu fiquei até com dó. Ele falou assim, credo, eu não consegui nem processar aqui o que você está falando para mim até agora. Tem dia, meu irmão, parece que Deus fala assim, Carlos Maia, isso aqui é só para você hoje, eu vou te estampar. Aí, mas para que é isso? É para moldar nós, véio. Moldar a paciência, moldar a estabilidade emocional. Calar, esperar, e é com você também. Não, eu vou lá responder agora. Responde não, calma, vai orar. Espera no Senhor, confia no Senhor. Fica em pé, fecha os teus olhos, eu quero orar com você.